Pronto, pessoal. Então, continuando aqui, né? Certo? Continuando a parte 2, né, desse nosso encontro síncrono, o estudo dos poliedros, né? A gente vai verificar o que são poliedros regulares, né? Poliedros regulares. A gente já viu que são poliedros convexos e não convexos, viu relação de Euler. O que seria um poliedro convexo, ele se diz regular, certo? Um poliedro convexo, ele é regular quando todas as faces são polígonos regulares e congruentes. E em todos os vértices concorrem o mesmo número de arestas. Por exemplo, para ficar bem tranquilo, né? A gente gosta de ver exemplo, né? Existe apenas 5, certo? Poliedros regulares convexos, ou seja, 5 poliedros regulares que satisfazem essa definição aqui. E essa é uma propriedade aqui. Pode ser demonstrada. Pode se demonstrar, né? Que de fato só existem, não vou fazer essa demonstração, mas se demonstra que de fato só existem 5 poliedros convexos. Ou seja, regulares, né? Só existem 5 poliedros que são formados apenas por polígonos regulares e congruentes, ou seja, polígonos iguais. Quais são esses 5 poliedros? O mais famoso deles é esse aqui, ó. Esse aqui está recebendo o nome de hexaedro, porque hexa de 6 faces, né? Pode ver que ele tem 6 faces, hexaedro. Mas esse é o nosso famoso cubo. Certo? O cubo, o nome dele, né? Ele também é chamado de hexaedro. Edro de face, hexa de 6. 6 faces. 6 faces iguais, né? Ou seja, 6 faces que são quadrados. Quadrados são polígonos regulares. Polígono regular é o polígono que possui todos os lados iguais e todos os ângulos iguais. E nesse caso, congruente, porque, tipo, não só são 6 quadrados, são 6 quadrados iguais. Então, o cubo ou o hexaedro, ele é formado por 6 quadrados iguais. Ou seja, 6 quadrados congruentes. Então, ele é um poliedro regular. Outro exemplo de poliedro regular é o tetraedro, que é uma pirâmide. É uma pirâmide formada por 4 triângulos equiláteros. 4 triângulos regulares, 4 triângulos equiláteros e congruentes, ou seja, iguais. Então, 4 triângulos formando uma pirâmide, essa pirâmide é chamada de tetraedro, certo? Tetraedro. Tetraedro é uma pirâmide de base triangular, mas que todas as faces, todos os triângulos são iguais, certo? Pode ser que a base seja de um jeito e as faces laterais sejam de outro. Aí não é um tetraedro, é uma pirâmide de base triangular. Para ser tetraedro tem que ser uma pirâmide triangular, mas os 4 triângulos têm que ser iguais. Beleza? Aí o octaedro, octa de 8, né? 8 faces iguais. Então ele é formado por 4 triângulos iguais, certo? Congruentes, ou seja, o octaedro, na verdade, ele é um de 2 pirâmides de base quadrada, tá vendo? A parte de cima é uma pirâmide de base quadrada, a parte de baixo é uma pirâmide de base quadrada. Mas se você olha as faces, é como se fosse um diamantezinho, né? Ele é formado por 8 faces triangulares, na verdade. 4 em cima, 4 embaixo. 8 faces triangulares, 8 triângulos equiláteros, eu obtenho um octaedro. Outro exemplo, né, de poliedros regulares, eu tenho o dodecaedro, doda de 12, dodeca, 12, e cosa, 20. Então, aqui o dodecaedro, 12 faces, ó. Essas faces são o quê? 1, 2, 3, 4, 5. São pentágonos, e são 12 pentágonos regulares e congruentes, formam um dodecaedro. E aqui eu tenho um icosaedro, que é formado por triângulos. Então, são triângulos equiláteros. 20 triângulos equiláteros formam um icosaedro. E eu só consigo formar esses poliedros usando polígonos regulares e congruentes. Esses 5 aqui. Certo? Usando triângulos equiláteros, eu consigo fazer o tetraedro, o octaedro e o icosaedro. Usando quadrados, eu consigo fazer o hexaedro ou o cubo. E usando pentágonos, eu consigo fazer o dodecaedro. Não consigo fazer nenhum outro polígono, nenhum outro poliedro. Certo? Então, regular. Apenas esses 5. Esses poliedros regulares, eles estão ligados à mística lá na Grécia Antiga, né? Platão, cada poliedro desse representava um elemento da natureza. Um era a água, outro era o fogo, terra, ar. Não lembro qual é qual aí. Mas, enfim, tá ligado às místicas lá. Muito tempo atrás, na Grécia Antiga, Platão já mostrou que tinha esses poliedros aqui. E, de fato, só tem esses 5 poliedros regulares, pela definição. Tá bom? Só tem esses 5 aqui. O mais famosinho é o nosso cubo, né? Ou hexaedro. Então, se eu ouvir falar em hexaedro, opa, o hexaedro é cubo. Então, vamos lá.
como eu tinha dito, né, o tetraedro, né, são 4 triângulos equiláteros, o hexaedro são 6 quadrados, o octaedro, 8 triângulos, né, octa de 8 triângulos equiláteros, dodecaedro, 12 pentágonos regulares, e icosaedro, 20 triângulos equiláteros. Esses são os meus poliedros regulares, certo? Tem uma falha ali. Então, dentre os poliedros, podemos destacar 2 grandes grupos, né? A gente está estudando poliedros. E dentro dos poliedros, a gente vai destacar 2 grupos, que é o que a gente vai focar no nosso estudo, que é os prismas e as pirâmides. Certo? Os prismas, né, são poliedros que possuem 2 bases congruentes, como a gente vai ver, 2 bases congruentes e paralelas, e faces laterais quadrangulares. Então, 2 faces congruentes. A gente vai estudar o prisma, só o prisma, assim, as características principais do prisma mais na frente, as características só da pirâmide mais na frente. Mas aqui, de uma maneira geral, como é que eu obtenho o prisma? 2 faces congruentes, tá vendo? Nesse caso aqui, 2 faces pentagonais, então 2 faces congruentes e paralelas. 2 faces congruentes e paralelas. E eu vou unir essas faces através de retângulos, que vai ser minhas faces laterais, certo? Então, o prisma ele é um poliedro, né, que possui 2 bases congruentes e paralelas, né? As bases são congruentes e paralelas, 2, né? E as faces laterais vão ser quadrangulares. Ou seja, quadrangulares não é que é quadrado. Quadrangulares tem que ser 4 lados, certo? Pode ser um quadrado a face lateral, mas nesse caso aqui é um retângulo, né? Quadrangulares de 4 lados. E já a pirâmide, né, são os poliedros que possuem uma única base. A base aqui do prisma que tem 2 bases, a pirâmide tem uma base só. Ela tem uma base e percebe uma coisa. Ela tem uma base e as faces laterais da tua pirâmide, todas são triângulos, né? Todas são triângulos. Como é que eu obtenho uma pirâmide que a gente vai ver também? Pego a minha base, preciso da base e preciso de um vértice lá em cima. E aí eu vou unir depois todos os meus vértices da base com esse vértice de cima, que a gente chama de vértice da pirâmide, e aí eu vou obter a minha piramidezinha. A gente também vai ver como é que chega nas pirâmides, certo? Só a ideia principal, a gente vai focar em prismas e pirâmides no estudo dos poliedros, certo? Então, vamos lá. Os prismas e as pirâmides recebem nomes de acordo com o número de lados do polígono que forma a sua base. Então, eu olho para a base da minha pirâmide, olho para a base do meu prisma. Quantos lados tem a base desse meu prisma? Quantos lados tem a base dessa minha pirâmide? É o número de lados da base que vai dizer o nome da minha pirâmide. É o número de lados da base que vai dizer o nome do meu prisma. Então, por exemplo, eu tenho um polígono aqui, ó. Se minha base é um triângulo, eu vou ter uma pirâmide triangular. Se minha base é um triângulo, eu vou ter um prisma triangular. Certo? É só olhar para a base. A base é que vai dizer o nome da figura. Se eu tenho um quadrilátero, a minha pirâmide ela é quadrangular. A base do meu polígono, o polígono da base é um quadrilátero, pirâmide quadrangular. O polígono da base do meu prisma é um quadrilátero, eu tenho um prisma quadrangular. E assim sucessivamente. Se minha base for um pentágono, pirâmide pentagonal. Se a base do meu prisma for um pentágono, prisma pentagonal. Certo? Se for um hexágono, pirâmide hexagonal, prisma hexagonal. Beleza? Heptágono, heptagonal, octógono, octogonal. É tudo, né? Octogonal, eneagonal, 10, decagonal, 11, um decagonal. Enfim, mas eu não vou, a gente vai falar, só ter essa noção, né? Do nome, né, dos principais, né? Que é até o 7º, 8º, enfim. São os mais usuais. O que vai mais importar agora é a relação entre arestas, faces e vértices do meu prisma e da minha pirâmide com relação ao número de lados da base. Certo? Então, vamos lá. Número de faces, vértices e arestas nas pirâmides. Vamos ver, o que é o exemplo da pirâmide? Essa pirâmide ela é uma pirâmide pentagonal, porque a minha base tem quantos lados? 1, 2, 3, 4, 5. Pode contar, a minha base tem 5 lados. Se minha base tem 5 lados, a minha base é um pentágono. Então, minha pirâmide é uma pirâmide pentagonal. Certo? Minha pirâmide ela é pentagonal. Quantas faces tem essa pirâmide? Quantos vértices tem essa pirâmide? Quantas arestas tem essa pirâmide? Conta aí. Quantas faces tem? Ó, pirâmide pentagonal tem quantas faces? Tem a base e tem as faces laterais, que no caso são triângulos, né?
Como a gente viu, uma pirâmide, as faces laterais são triângulos. Então, percebe que de cada lado da base sai uma face lateral. Então, eu tenho 5 faces laterais. Então, a pirâmide eu tenho 5 faces laterais. E tenho a minha base. Então, a minha base é uma face, então eu tenho 6 faces. Certo? Eu tenho 6 faces. Beleza? Quantos vértices? Tem os 5 vértices da base e tem o vértice lá de cima, que é o famoso vértice da pirâmide. 6 vértices. 5 mais 1. E quantas arestas? Tenho as 5 arestas da base e tenho as 5 arestas que sobem lá para o vértice da pirâmide. Né? Então, a pirâmide, o vértice da pirâmide sai 5 arestas de lá. E cada aresta dessa vai encontrar um vértice da base. Então, eu tenho 10 arestas. 5 da base e as 5 arestas que sobem para o vértice da pirâmide. Eu tenho 10 arestas. Beleza? Tranquilo contar, né? Percebe que o número de faces e o número de vértices está dando igual, né? Será que isso vale sempre? Eu vou pegar agora uma pirâmide hexagonal, né? Ou seja, a pirâmide cuja base é um hexágono, ou seja, a base é um polígono de 6 lados. Mesma coisa, quantas faces, quantas vértices e quantas arestas tem essa minha pirâmide? Ó, faces de novo, né? Pirâmide hexagonal, a base é hexágono. A base é uma face. Uma face. De cada lado da minha base, sai um triângulo, né? Então, vai sair, como a pirâmide é hexágono, vai sair 6 triângulos. Então, 6 faces triangulares, ou seja, 6 faces laterais, mas a minha base, 7 faces. 7 faces. Ó, o número de vértices está dando igual, né? Será que aqui é igual também? 6 vértices da base, mais o vértice da pirâmide, 7 vértices também. Ó, opa, igual, está dando igual. Face de vértices, face de vértices. Arestas. 6 arestas da base e 6 arestas subindo, né, para o vértice da pirâmide. 6 mais 6 dá 12. Então, percebe uma coisa. Aqui a minha base tinha 5 lados, né? E o número de arestas foi o dobro, 10. Aqui a minha base tem 6 lados e o número de arestas é o dobro, 12. Então, veio. Vamos agora generalizar. Seja n o número de lados da base da pirâmide. Né? Ou seja, seja uma pirâmide cuja base tem n lados. Então, se a base tem n lados, percebe uma coisa, ó, o número de faces é sempre o número igual ao número de vértices. Ou seja, em toda pirâmide, o número de faces é igual ao número de vértices, tá vendo? E esse número é o quê? É o número de lados da base mais 1. Ó, percebe, ó. A base aqui tinha 5 lados. Quantas faces? 5 mais 1, 6. A base aqui tinha 6 lados. Quantas faces tem? 6 mais 1, 7. Ou seja, o número de faces é igual ao número de vértices e esse número é igual ao número de lados do polígono da base mais 1. Ou seja, se a base tem 8 lados, eu tenho 9 faces e 9 vértices. Se a base tem 20 lados, eu tenho 21 faces e 21 vértices. Certo? Então, o número de faces é igual ao número de vértices, que é igual ao número de lados da base mais 1. Então, uma pirâmide octogonal, ó, pirâmide octogonal. Se a pirâmide é octogonal, é porque a base é um octógono. Se a base é um octógono, é porque a base tem 8 lados. Se a base tem 8 lados, então eu tenho 8 mais 1, 9. Eu tenho 9 vértices e tenho 9 faces. Certo? Então, só com o nome da tua pirâmide, tu já consegue identificar o número de faces, o número de vértices, o número de arestas. Sem precisar desenhar a figura, sem precisar, né, visualizar ela. E a gente também viu o seguinte, ó, que o número de arestas era sempre o dobro do número de lados da base. Então, aqui a minha base tinha 5 lados, né? A pirâmide pentagonal, 5 lados na base, o número de arestas, o dobro, 10. Pirâmide hexagonal, a base de 6 lados, o número de arestas, o dobro, 12. Então, o número de arestas é sempre o dobro do número de lados do polígono da base. Então, uma pirâmide decagonal, ou seja, uma pirâmide com a base com 10 lados. Então, essa pirâmide ela tem 20 arestas. E é fácil ver, se isso é você visualizar uma pirâmide. Se uma pirâmide veio, ela tem 7 lados na base. Então, ela tem 7 lados na base, 7 arestas. Certo? Vou ter 7 arestas na base. Se eu tenho 7 arestas na base, eu tenho 7 vértices na base. E de cada vértice da base, vai subir uma aresta para encontrar o vértice da pirâmide. Então, 7 mais 7, 14. É sempre o dobro, o número de arestas é sempre o dobro do número de lados da base. Certo?
E agora, número de faces, vértices e arestas no prisma. A gente viu essa relação nas pirâmides e agora nos prismas. Prisma pentagonal. Né? A base é um pentágono, prisma pentagonal. Quantas faces, quantos vértices e quantas arestas. A gente já calculou isso aí, acho que 2 vezes já hoje. Quantas faces? 7 faces, né? As 2 bases e as 5 faces retangulares, que são as faces laterais. 10 vértices, né? 5 vértices na face de baixo, 5 vértices na face de cima. Nas 2 bases, 10. E arestas? 5 na base de baixo, 5 na base de cima, 10. E 5 em pé, ligando os vértices das bases. 15. Certo? Esse prisma aqui é o prisma hexagonal, né? A base é um hexágono. Então, quantas faces, quantos vértices e quantas arestas? Faces, 2 bases, 2 hexágonos, 2 bases. Como é um hexágono, eu tenho 6 faces laterais, 6 retângulos. 2 bases mais 6 laterais, 8 faces. Quantos vértices? 6 em cima mais 6 embaixo, 12. Quantas arestas? 6 arestas no polígono da base, 6 arestas no polígono da outra base de cima. Então vai 12. Mais 6 arestas em pé, unindo os vértices. 18. Certo? Então, qual a relação que a gente consegue tirar daqui? De novo, seja N o número de lados da base do prisma. Então, percebe que o número de faces, por exemplo, aqui era uma face pentagonal, né? Face pentagonal, ou seja, a base tem 5 lados. Quantas faces tinha? 5 mais 2, 7. Aqui no prisma hexagonal, a base tem 6 lados. 6 mais 2, 8. Ou seja, o número de faces é o número de lados da base mais 2. Certo? Sempre com prisma. Número de vértices. Percebe que o número de vértices, a base é um pentágono. Pentágono, 5 lados. Então, se a base tem 5 lados, 10 é o dobro, né? Porque, exatamente, como são 2 bases, eu vou ter 5 vértices na base de baixo, 5 vértices na base de cima. Então, vou dobrar. O número de vértices é o dobro do número de lados da base. E bem aqui, minha base é um prisma hexagonal, minha base tem 6 lados. Quantos vértices eu tenho? Dobro, 12. Então, o número de vértices é o dobro do número de lados do polígono da base. Certo? E, por último, o número de arestas. Já os vértices é o dobro do número de lados da base, arestas é o triplo. De fato, quantas arestas eu tenho aqui? Minha base tem 5 lados, quantas arestas? 15. O triplo. Minha base tem 6 lados, quantas arestas? 18, que é o triplo, né? 6 vezes 3. Que vai ser aqui, né? Se a base tem N lados, aí eu vou ter N na base de baixo, N na base de cima e N em pés. Então, N arestas embaixo, N arestas na base de cima, N arestas em pés. Então, eu vou ter 3N. É sempre o triplo. O número de arestas é o triplo do número de lados do polígono da base. Certo? Então, se eu der o polígono, o nome do polígono, tu é capaz de identificar quantas faces, quantos vértices e quantas arestas tem esse polígono sem precisar desenhar o polígono e contar. Às vezes, até você vendo o polígono, só basta olhar para a base, nem precisa contar. Olhar para a base já consegue já ver a relação. Quantas faces, quantas vértices, quantas arestas tem. E não contar, e contar mais, contar menos, se perder. Certo? Vamos fazer exemplos aqui para a gente encerrar. Então, aqui eu coloquei, um exercíciozinho, né? De acordo com a informação dada, responda ao que se pede. Então, eu só estou dando alguma informação a respeito do prisma ou a respeito da pirâmide. E com essa informação só, você vai identificar as outras informações que é pedido. Então, por exemplo, aqui, eu digo um prisma que possui 10 vértices. O nome do prisma. Qual é o prisma que tem 10 vértices? E esse prisma que tem 10 vértices, ele tem quantas arestas? E tem quantas faces? Tá vendo? Com uma informação do prisma, você tem que saber as outras. Uma pirâmide que possui 8 arestas. Qual é a pirâmide que possui 8 arestas? Ou seja, qual é o nome dela? Essa pirâmide que tem 8 arestas tem quantas faces? Tem quantos vértices? Tá? Então, com uma informação do prisma da pirâmide, você tem que ser capaz de obter outros. Bom? Então, vamos fazer. Então, vamos considerar aqui N como sendo o número de lados da base. Certo? Chamou N. O que é N? N é o número de lados da base. Então, por exemplo, se o meu prisma tiver uma base pentagonal, é porque a base tem 5 lados. Ou seja, esse meu N vai ser 5.
certo? N é o número de lados da base do meu poliedro. Nesse caso do prisma ou da pirâmide, né? Então, vamos lembrar aqui. Qual é a relação que a gente tem entre faces e o número de lados da base, vértices e o número de lados da base, arestas e o número de lados da base nos prismas? A gente acabou de ver que nos prismas, o número de faces é o número de lados da base mais 2, o número de vértices é o dobro do número de lados da base e o número de arestas é o triplo. Certo? Foi o que a gente acabou de ver. Já nas pirâmides, a gente viu que o número de faces é o número de lados da base mais 1, que é igual ao número de vértices. Já o número de arestas é o dobro do número de lados da base. Certo? Então, só com essas, a gente tem que lembrar essas informações aqui. Pronto, agora vamos lá. Ó. Esse meu prisma, ó, o prisma que possui 10 vértices. O prisma aqui possui 10 vértices. Aí eu lembro, ó, o prisma possui 10 vértices. Aí eu olho para essa informação aqui, ó. V é igual a 2N. Se V, ó, 10 vértices. Se V é 10, o N é quanto? Se V é 10 é porque o N é 5, né? Concorda? Ó, se o V é 10 é porque o N é 5. Se o N é 5, N é um lado da base, então se minha base tem 5 lados, ele tem meu prisma ele é o prisma pentagonal. Se a base tem 5 lados, a base é um pentágono. Se a base é um pentágono, o prisma ele é pentagonal. Certo? Então, com o número de vértices, eu descobri o número lado da base, automaticamente descobri o número do prisma pentagonal. E óbvio, se agora eu sei que o meu prisma é pentagonal, é porque, como eu tinha descoberto, né, a minha base tem 5 lados. Se minha base tem 5 lados, quantas faces eu tenho? E quantas arestas eu tenho? Se minha base tem 5 lados, quantas faces eu tenho? Se minha base tem 5, eu vou ter as 2 bases e 5 faces laterais. Então, eu tenho 7 faces. Se minha base tem 5 lados, quantas faces eu tenho? 5 mais 2. Tenho 7 faces. E o número de arestas? O número de arestas é o triplo do número de lados da base. Então, se minha base é um pentágono, minha base tem 5 lados, eu vou ter o triplo de arestas. Então, eu vou ter 15 arestas. Certo? Então, com informação, eu acho as outras. Então, pirâmide. Não, ainda na prisma, ainda não estou na outra do prisma. Ó, o prisma que possui 21 arestas. O prisma que possui 21 arestas. Ó. Arestas é 21. Se arestas é 21, a gente sabe que arestas é o triplo do número de lados da base. Então, o triplo de quanto dá 21? Se arestas é 21, é porque o N é 7, né? 3 vezes 7, 21. Então, se eu tenho 21 arestas, a minha base tem 7 lados. Então, o prisma que possui 21 arestas é o prisma cuja base tem 7 lados. O prisma cuja base tem 7 lados é o prisma heptagonal. Hepta é o prefixo de 7, né? 7 lados, é heptagonal. Certo? 7 lados, a minha base tem. Beleza? Aí agora também, ó. Se minha base tem 7 lados, quantas faces tem? 7 mais 2, 9. Certo? Quantos vértices tem? Vértice é o dobro do número de lados da base. Se minha base tem 7 lados, eu vou ter o dobro de vértices. Eu vou ter 14 vértices. Beleza? Pirâmide que possui 8 arestas. A pirâmide que possui 8 arestas. 8 arestas. Então, meu A aqui é 8. Eu tenho 8 arestas na pirâmide. Se eu tenho 8 arestas, quantos lados tem a base dessa minha pirâmide? Ó, se arestas é 8, 2 vezes quanto dá 8? 2 vezes 4, né? 2 vezes 4, 8. Se arestas é 8, é porque o N é 4. Então, se eu tenho 8 arestas, é porque a minha base tem 4 lados. Certo? N no lado da base. Minha base tem 4 lados. Então, a minha pirâmide é uma pirâmide quadrangular. Certo? Tem 4 lados. A minha base é um polígono com 4 lados. É um quadrilátero, é uma pirâmide quadrangular. Se minha base tem 4 lados, quantas faces tem essa minha pirâmide? Ó, o número de faces é o número de lados da base mais 1. Então, essa minha pirâmide, se minha base tem 4 lados, eu tenho quantas faces? 4 mais 1, 5. Quantos vértices? Em toda pirâmide, o número de faces é igual ao número de vértices. Então, se eu tenho 5 faces, eu tenho 5 vértices. Certo? E, por último, a pirâmide que possui 9 faces. A pirâmide que possui 9 faces. Aí eu pensei, uma pirâmide que possui 9 faces. Só olha, esquece até o que está escrito. Uma pirâmide que possui 9 faces. Lembra da pirâmide? Se ela tem 9 faces, uma é a base e as outras são as faces laterais, que são triângulos.
Então, se ela possui 9 faces, ela tem uma base e 8 triângulos. Então, se ela tem 8 triângulos, é porque a base tem 8 lados. Então, essa minha base ela é uma base octogonal. Certo? É uma base octogonal. Então, é uma pirâmide octogonal. Agora, nesse caso, né, é a pirâmide octogonal, mas eu posso pensar também, né, pela forma. Se ela possui 9 faces, F é 9. Se F é 9, é porque N é 8. 8 mais 1, 9. Certo? Então, a minha pirâmide, o número de lados da base é 8. Se a base tem 8 lados, ela é uma pirâmide octogonal, como a gente viu. E de novo, né? Se a pirâmide possui 9 faces, em toda a pirâmide o número de faces é igual ao número de vértices. Então, ela também possui 9 vértices. E quantas arestas? O número de arestas é o dobro do número de lados da base. Se a base é um octógono, é uma pirâmide octogonal, é uma pirâmide cuja base tem 8 lados. Então, se ela tem 8 lados da base, a aresta é o dobro. O dobro de 8 é 16. Ela tem 16 arestas. Certo? Então, vou pedir lá. Vou dar uma informação e você vai ter que ser capaz de achar as outras informações do prisma ou da pirâmide. Tranquilo, pessoal? Então, próxima aula a gente vai continuar o estudo de prismas e pirâmides, mais focado no cálculo de áreas e de volume. Então, vou colocar também o vídeo lá de revisão do cálculo de áreas, para quando chegar lá na próxima aula você estar mais afiado. Certo? E vou preparar um testezinho com essa primeira aula aqui, só para você manter o ritmozinho e fazer os exercícios. Tá bom?